Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, iniciamos neste domingo o primeiro dos 4 domingos do Advento, a preparação do Natal do Senhor, a preparação para a vinda do Senhor. Ao ouvirmos este Evangelho, ele não fala sobre a vinda do menino Jesus, porque não virá mais nenhum menino Jesus. Fala da vinda do Senhor que nós estamos celebrando. Esta segunda vinda do Senhor para julgar a terra inteira. Quando os discípulos e os apóstolos do Senhor perguntaram como seria a sua vinda, o seu retorno, ele diz: virei com grande poder e glória para julgar a humanidade inteira. Se na primeira vinda do Senhor, como criança frágil e acolhedora, como um bebê, ele veio para depois, como adulto, nos redimir pela sua morte na cruz, sua segunda vinda deve ser, como ele mesmo nos diz, terrível. É isso que quero que tenhamos bem presente. É isso que o Evangelho de hoje nos chama a atenção. Jesus não vem com anjos, com os santos, tocando harpa, viola, gaita de fole, jogando florzinhas para nós. Ele vem como juiz para nos julgar. Quais são os critérios que o Senhor vai utilizar? Ele já deixou bem claro em seu Evangelho. Quem não conhece os Evangelhos, não sabe os critérios. Quem não conhece Jesus não conhece os critérios. E então, assim que as comadres pararem de conversar, eu continuo. E por isso, muita gente que foi batizado não vive como cristão, porque não conhece o Senhor e não conhece os critérios com os quais Ele vai nos julgar. E então, deste salmo que cantamos, o Salmo 24, que diz que o Senhor é verdade e amor, escolhem apenas a parte que lhe convém e dizem: não, mas o Senhor é amor, Ele vai perdoar tudo. O Senhor é amor, Ele vai levar todo mundo para o céu. A primeira palavra é verdade. O Senhor é verdade. É a tradução que temos em português. A palavra correta é: o Senhor é retidão. E Ele quer para Ele e vai levar com Ele ao céu aqueles que são retos. O que é ser reto? Ser justo e santo. E portanto, nós que somos injustos e não santos, somos pecadores, temos que estar bem atentos. O Senhor só vai levar ao céu os justos e retos. E portanto, nós temos esta única vida aqui na terra, este curto espaço de tempo que nos é designado para buscar viver uma vida de retidão e santidade, e não viver de qualquer forma, para então valer o batismo que recebemos, valer o sangue derramado do Senhor na cruz por nós. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, faz-me conhecer a tua estrada, diz o Salmo.
palavra de Deus não diz assim: Senhor, o meu caminho é o correto, a minha estrada é a segura. Pelo contrário, o meu caminho e a minha estrada é torto e acidentado. Por isso o Senhor deve mostrar os caminhos dele, a estrada dele, e eu tenho que me adaptar, e eu tenho que entrar no caminho, no trilho do Senhor. É a verdade e a retidão do Senhor que deve nos orientar e nos conduzir. Não são nossos critérios humanos, não são os nossos achares e quereres. O critério, o juiz, o crivo pelo qual seremos medidos é do Senhor, não é nosso. O profeta Jeremias, muitos e muitos séculos antes, profetizando, dizia o que nós ouvimos hoje: quando o povo de Deus realmente voltar para o Senhor, procurar ter uma vida piedosa, de oração, de retidão, de justiça, então o Senhor vai repovoar a nossa cidade. O profeta Jeremias está escrevendo para todo o reino de Judá, para todo o reino de Israel, que estavam constantemente sob destruição, guerra e escravidão. E este povo muitas vezes dizia: mas como é que Deus nos ameaça com a peste, a guerra, a morte, a escravidão, se nós somos justos, se nós somos santos? Vejam a empáfia, a arrogância de se achar justo e santo diante de Deus. E Deus responde pelo profeta Jeremias: muitas vezes vocês cumprem preceitos apenas por cumprir, mas não vivem com retidão, nem diante de mim, nem diante do próximo. Tudo o que os povos pagãos, tudo o que os povos que não têm a Deus fazem contra os outros, também vocês fazem. Todas as imundícies nas quais eles vivem, também vocês vivem. E no entanto, vocês são o meu povo. É Jesus que nos fala isto. Todos nós fomos comprados pelo Senhor com o seu sangue para pertencer a Ele, não mais a nós. Pelo batismo, nós fomos tornados filhos de Deus, não filhos do mundo, não filhos para viver de qualquer forma. Sempre digo, também na preparação dos batismos, aos pais e padrinhos, que a gente sempre deve recordar: nós fomos chamados a ser filhos de Deus. E pais e padrinhos que trazem crianças para batizar estão querendo isto, que aquela criatura seja feita filho de Deus. Como é possível pedir essa graça tão grande, apresentar essa criança, dizer que a partir daquele momento é filho de Deus e roubar das mãos de Deus e voltar para casa e continuar a viver como um pagão? E eu digo aos pais e padrinhos e digo a todos que estão aqui: nós temos que nos recordar que o mínimo do mínimo do mínimo de um cristão é a missa do domingo. É o mínimo do mínimo do mínimo. E quantos que aí estão? Poucos dias atrás recebi a visita de um sacerdote novo, recém-ordenado, e ele perguntou: quanta gente que mora aqui nesta região da paróquia se diz católico? Se diz. Dizia para ele, lá pelo ano 2000, 25 mil pessoas desta região se apresentaram como católicos. Ano 2000, nós hoje estamos em 21. Quantos mais condomínios, quanto mais gente veio morar nesses bairros dessa extensa paróquia? Onde estão? Onde estão aqueles que
dizem: eu sou cristão e católico, eu pertenço à única igreja fundada pelo Senhor. Onde estão? Estão vivendo como pagãos. E aí voltamos ao evangelho de hoje, em que Jesus diz que o dia em que Ele vier para nos julgar, ninguém será avisado. Em outro trecho do evangelho do Senhor, Ele diz que virá até nós para nos julgar, chegará até nós como o ladrão. O ladrão não avisa que vai assaltar, o ladrão não avisa que vai matar e roubar, pois o Senhor virá assim, quando menos nós esperarmos. E então, no dia em que o Senhor chegar, todo o universo será abalado. E diz: os homens vão desmaiar de medo diante do Senhor. As nações, os povos todos ficarão angustiados. Por que ficarão angustiados? Porque não acreditaram no Filho de Deus, não o aceitaram e não quiseram viver como Ele nos ordenou. E então, tudo isso que veremos antes da vinda do Senhor, guerras, mortes, peste, diz o Senhor, calma lá, isso é apenas o início, é apenas o início. O profeta Jeremias, neste mesmo trecho, ele nos diz que nos últimos tempos, próximo da vinda do Senhor, se levantará um grande poder, não mais um reino de uma nação que vai dominar outros, mas um grande poder no mundo inteiro, que vai dominar o mundo inteiro e nem vai ser percebido, que este grande poder é uma grande besta do demônio, que vai matar, espezinhar e destruir todos aqueles que procuram seguir Jesus, e que vai mandar fechar os templos, e que vai destruir as igrejas, e que vai fazer com que este povo só se preocupe com o comer, o beber, o passear, o festejar. Não são estes os tempos em que vivemos? Alguém durante esta pandemia que estamos vivendo deixou de comer, beber, farrear, fazer festa, deixou de comprar, deixou de vender? O que é que nós vimos durante o grosso da pandemia aberto? Nunca fechou. Supermercados, farmácias, as escolas fechadas, as igrejas fechadas. É a besta, é o governo mundial, que não tem um nome de uma pessoa, mas tem vários nomes de várias entidades, que foi profetizado pelo profeta Jeremias, para destruir aqueles que têm fé, e para já levar consigo aqueles que só se preocupam com o comer, o beber e com as coisas deste mundo. A palavra de Deus é bem clara, basta ter os ouvidos e o coração bem abertos para entender. As preocupações com as coisas deste mundo. Tem gente até hoje maniático, preocupado em não pegar vírus, mas não se importa com nenhuma das outras milhares de doenças que temos, nem com acidente de trânsito, nem com qualquer coisa, é só o vírus. E estão tão apegados a esta vida que acham que vão durar para sempre. Estão tão apegados a esta carne que querem estocar comida, bebida e se preocupar apenas com as coisas deste mundo. E virá o Senhor naquele dia terrível, no qual os homens vão desmaiar de medo, no qual o pavor e o barulho do mar e das ondas, e as guerras, as pestes, assustarão a muitos, abalarão a muitos, no qual, este dia terrível do Senhor,
todos os povos ficarão angustiados, tremendo de medo. Esta é a segunda vinda do Senhor. Esta segunda vinda do Senhor, para esta vinda, é para a qual nos preparamos durante o Advento. A vinda, Advento, significa aquele que vai vir, Jesus Cristo, Senhor nosso. É para isso que nos preparamos no Advento, não é para fazermos nossos pisca-piscas, não é para, já agora, arrumarmos o nosso frango, o nosso peru de Natal, não é para fazermos o estoque de cerveja, o Advento, não é para já planejarmos como é que vamos encher o nosso bucho, não é nada para isso. A preparação do Natal do Senhor é para nos recordar que o Senhor já não virá mais como um menino em uma manjedoura, mas virá como juiz terrível e justo para nos julgar. É para isso que nos preparamos, para isso que temos essas 4 semanas. Olhem lá, quanta gente, queridos irmãos e irmãs, que passa esse tempo antes do Natal, pintando casa, cortando grama, juntando dinheiro para fazer o estoque de bebida, de comida. Olhem lá, isso fazem os pagãos, não fazem os cristãos. A nossa preocupação é estarmos bem preparados para quando o Senhor vier. Esta é a nossa preocupação, que o Senhor nos encontre em retidão e em justiça. Diz o Senhor ao final do Evangelho que hoje ouvimos: ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força de escapar de tudo isso que deve acontecer, e para ficardes em pé diante do Filho de Deus. Ficarmos em pé significa, no dia do juízo, não termos que abaixar a nossa cabeça, não termos que nos jogar ao chão, aos pés do Senhor. Ficar em pé significa: Senhor, eu procurei viver segundo a Tua lei, segundo a Tua justiça, segundo o Teu amor, procurei viver em retidão, e por isso estou aqui diante de pé para ser julgado. Ficai atentos, diz o Senhor. Outra palavra, outro verbo é: ficai vigilantes. Vigilantes, porque não sabemos nem o dia nem a hora em que o Senhor virá. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos o seu advento, à espera da sua vinda, realmente como cristãos, e que transforme o nosso coração, tão apegado às coisas deste mundo, tão apegado a esta vida que temos aqui, em realmente apego e amor ao Senhor e aquilo que o Senhor nos ordena e nos ordenará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.